Bom dia, minha gente. Bom dia, meus amores. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Tia Ana Paula hoje trouxe uma aula bem legal, uma aula bem diferente, para a gente ver mais um pouco como é que foi a escravidão no Brasil colonial. Tá? A gente vai conhecer mais um pouco desse aspecto da escravidão, tá certo? Lembrando, né, que infelizmente a escravidão acabou, né? Acabou. Mas a gente sabe que até hoje existiam outros tipos de escravidão. Mas vamos conhecer mais um pouco sobre esses tipos de escravidão, certo? Que enfrentamos até os dias de hoje, no pleno século XXI. Beleza? Contexto histórico. Então, preste atenção que isso é muito importante. Ao longo de mais de 300 anos, né, de 1559 a 1888, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil, no qual milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos, ou em terras, né, já em terras americanas, de banzo. Então, vejam só. Então, assim, muito mais da metade, durante todo o percurso, já chegava aqui no Brasil desnutridos, com doenças, mortos, sequelados. Porque, tipo, gente, não era uma viagem de uma semana. Não, era viagem de meses, dependendo até da embarcação. Podia durar até um ano. Então, assim, era muito, muito complicado o trajetório desses negros. E aqui eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante. O barco, né, a embarcação e as divisões. Então, deixa eu dar um zoom. Nesse compartimento aqui estão as grávidas, os moleques e machos adultos. Então, ou seja, as crianças menino, né, e os adultos ficavam nesse compartimento junto das grávidas. No outro compartimento aqui, certo? Ficavam as crianças, mulheres, certo? E os sentinelas armados. Que eram os sentinelas? Eram os vigilantes, tá bom? Então, vejam, era tudo separado. Grávidas, adultos, homens e meninos, né? Meninos, assim, adolescentes. E do outro lado, crianças e as mulheres. Então, vejam como era difícil. Desde a embarcação já tinha as divisões. E manter as crianças afastadas das suas mães, né? Era muito difícil. Então, por isso que mais da metade da população africana negra morria. Tipos de escravidão. Existem diversos tipos de escravidão, mas os três principais são escravidão por raça, escravidão por dívida e escravidão por guerra. Gente, isso é muito importante. A gente pensa e imagina que a escravidão só está ligada aos negros, pela cor de sua pele. Claro, além disso que é a raça, temos ainda por dívida, quando você fica devendo ao seu senhor, fica devendo, né, favores ou até mesmo a moradia, enfim. E por guerra, justamente dependendo porque perdeu, porque não foi para a guerra amando do seu senhor, enfim. Então, vejam os tipos de escravidão que existem. A escravidão indígena também, o trabalho escravo indígena foi usado sobretudo na exploração do pau-brasil, que era uma das principais fontes de economia dos europeus aqui no nosso país. Já que o trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar era muito diferente daqueles que os indígenas estavam acostumados. E ao governo português interessava mais que os indígenas continuassem a se dedicar à coleta das riquezas naturais da terra, como o pau-brasil. Então, nos engenhos, os índios eles não tinham muita aptidão, não tinham muita habilidade, não. Porque eles não conheciam, feito o próprio texto falou, os índios eles tinham, era mais fácil, eles eram mais habilidosos na retirada de riquezas naturais. A escravidão negra africana. O tráfico de escravos foi, durante muitos séculos, né, uma das atividades mais lucrativas do comércio internacional, com a África sendo duramente disputados pelas principais potências da Europa. Então, a África, né, o velho mundo era o lugar onde os europeus queriam, pela rota do comércio,
especiarias, pedras preciosas, escravos, que a escravidão era o maior tipo de comércio que já existia. Então, as Américas já foi outra rota, né? As Américas já foi tipo, uma coisa diferente, uma coisa melhor para se explorar. O comércio de escravos negros. Na África, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços altos na América. Vê que interessante. Interessante assim, né? Mas infelizmente era triste. Muitas vezes o açúcar, o tabaco, a aguardente e outros produtos serviam de moeda de troca. Quando chegavam à América Portuguesa, os escravos eram colocados à venda em mercados. Ficavam à mostra em exposição, sendo tratados como mercadorias. Aquele escravo ali é musculoso, vou levar. Aquele outro escravo ali é careca, vou levar não. Aquela escrava ali, ela é magra, não aguenta não, trabalho dentro da minha casa não. Enfim, era a mercadoria, era o físico. Por isso que os escravos mais fortes, os escravos, né, mais robustos, eram os mais vendidos, porque aguentava a força. Temos, né, um lugar onde estavam todos os escravos e o seu senhor escolhendo. O senhor, no caso, escolhendo qual escravo era melhor na aparência, no físico, né? A origem dos escravos negros. Então, a maioria dos africanos trazidos à colônia portuguesa como escravos pertenciam a dois grupos étnicos. Os bantus, originários da Angola, Moçambique e Congo, e que se tornaram mais numerosos no Centro-Sul e no Nordeste, e os sudaneses, né? Dois grupos, os bantus e os sudaneses. Os sudaneses eram provenientes da Guiné, da Nigéria e da Costa do Ouro, e que foram levados principalmente para a região da Bahia. Então, ambos vieram aqui para a região Nordeste, tá certo? Até porque, se a gente vê historicamente, a região Nordeste ela foi a primeira região habitada do Brasil, pelo fato daquele tempo as embarcações serem náuticas, né? Então, toda a costa marítima eram os lugares mais explorados. E aqui tinha, né, a África, feito eu falei, a questão aí marítima, né? E Rio de Janeiro. Então, eram aí as rotas onde os escravos, beleza? O cotidiano do trabalho escravo. Os escravos começavam o trabalho ao raiar do dia e só paravam ao escurecer. Seu principal alimento era a mandioca. Os escravos viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato. Capitão do mato, capitão do mato, capitão do mato, né? Que recebiam certa quantia por escravo capturado e desenvolvido do seu senhor. Então, quanto mais escravo capturado, mais o capitão do mato recebia quantia, regalias, né? Os castigos físicos. Então, os principais castigos físicos sofridos, né? Os principais sofridos pelos escravos eram o tronco, o bacalhau, o viramundo e a gargalheira. Vamos conhecer cada um desses. O tronco, o escravo ficava preso, imobilizado por horas e às vezes dias, o que provocava inchaço das pernas, formigamento e fortes dores. O bacalhau era uma espécie de chicote de couro cru, que rasgava a pele. Muitas vezes os feitores passavam sal nos ferimentos, tornando a dor ainda maior. O viramundo era um instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés. E a gargalheira era o calor... Cortou aqui um pouquinho. Era um colar de ferro com várias hastes em gancho. Então, era um castigo. E aqui eles sendo castigados com cada ferramenta. Ó, esse aqui tava com os pés presos, tá vendo? Tá vendo aqui os instrumentos? Olha aqui no pescoço do escravo, minha gente do céu. Conflitos culturais. As principais mudanças culturais impostas aos escravos negros africanos foram alimentação, roupas, língua e religião. A alimentação, eles comiam o que o Senhor lhes dava.
Nas roupas, eram obrigados a vestir grossos panos de algodão. A língua, eram obrigados a aprender a língua local dos... Cadê? A língua local, eram obrigados a aprender, né, o idioma, certo? A religião, eram obrigados a adotarem o catolicismo como religião. E quem fazia isso eram os jesuítas. E os quilombos, né? Grande parte dos escravos negros fugitivos reuniram-se em comunidades chamadas de quilombo. Então, os quilombos, certo? Os quilombos não eram uma cidade, os quilombos era o local, certo? Que eles se reuniam. Então, tipo, quilombos eram vários os locais, certo? A maior parte dos quilombos organizaram-se no Nordeste, nos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas. Dentre os quilombos mais conhecidos, destacam-se os da Serra da Barriga, região situada entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Eram cerca de 10 quilombos, unidos sob o nome de Palmares. Aí sim, o conjunto de quilombos recebia o nome de Palmares, que resistiram durante quase todo o século XVII. Aos ataques do governo e dos senhores de escravo, Palmares chegou a ter mais de 20 a 30 mil habitantes e seu líder importante foi Zumbi. Então, recapitulando, quilombo era as localidades onde os escravos se abrigavam. Palmares era a grande região que estavam os quilombos e Zumbi era o principal líder desse quilombo. Palmares, tá certo? Onde ficava o quilombo dos Palmares? Ó, aqui está um mapazinha, né? Alagoas, aí tinha Arapiraca, Maceió, certo? E ficava aqui, ó, União dos Palmares, pertinho de Garanhuns. Então, meus amores, é isso. Nós encerramos nossa aulinha, né, sobre a escravidão no Brasil, no período colonial. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Um beijo e até mais, gente!